Hora de falar sobre o Cruzeiro, de olho em dois atacantes de lado de campo. A primeira delas, Fábio Vieira, atacante de 26 anos de idade, português, revelado no Porto, com passagem pelo Arsenal e que atuou emprestado na última temporada pelo Hamburgo. Números bem legais, 31 jogos, 7 gols e 5 assistências, titular absoluto no clube alemão e com notas altas. A tendência é que ele volte para o Arsenal, mas busque um outro time. Temporada, a única em que ele vestiu a camisa do Arsenal, temporada 23-24, com 16 jogos, 1 gol e 3 assistências. Atleta com passagens por todas as categorias de base da seleção portuguesa, era uma enorme promessa que acabou não conseguindo se confirmar. Se contratado pelo Cruzeiro, dá para dizer que será um golaço. A grande dificuldade é o mercado. A verdade é que o Fábio Vieira tem opções no velho continente. Não se trata de uma operação fácil, muito pelo contrário. 1,70 m de altura, 58 quilos, pode jogar como ponta direita ou como ponta esquerda. Só para contar que o outro jogador na mira do Cruzeiro é Elinho, ex-jogador do São Paulo e do Red Bull Bragantino, atacante de 26 anos de idade que atua no Toluca. Já havia contado para vocês, depois de conversar com um dos empresários do Elinho, que existe a intenção dos representantes de tirá-lo do México. O grande problema é que o dono do Toluca é um dos homens mais ricos do futebol mexicano e gosta demais do brasileiro. Vai haver a necessidade de um investimento superior a 13 milhões e meio de euros para que o Toluca comece a conversar sobre tal chance. Vamos juntos com as quentes do dia. Neste sabadão, o Cruzeiro fechou a preparação com uma espécie de jogo-treino ali para os jogadores do profissional, com jogadores do sub-20. E aí, mais uma oportunidade de uma atividade mais firme de observação do técnico Arthur Jorge, até para observar também garotos da equipe sub-20 do Cruzeiro neste treino de hoje pela manhã na Toca da Raposa 2. Claro que quem vai jogar mais tempo diante da equipe do Grêmio não participou desta atividade na totalidade, porque a ideia, inclusive, é ter um Cruzeiro quase que ideal, começando o jogo com o Grêmio, e aí vamos ver o decorrer desta atividade, como que o Arthur Jorge vai conduzir esse processo. Mas, diferentemente do amistoso com o Defensor, tô achando que vem um Cruzeiro aí mais forte para iniciar o amistoso deste domingo, às 5 horas da tarde. A bola vai rolar no Mané Garrincha, em Brasília, e fica o convite, o nosso pré-jogo começando 2 horas antes. Boas notícias do departamento médico. Kenji fez um trabalho aí de fortalecimento, já voltou a treinar com o grupo. O Kenji, inclusive, pode ser opção aí na lista dos relacionados para este amistoso diante da equipe do Grêmio. Claro que o Cruzeiro só viaja neste domingo, então vamos ficar sabendo somente lá em Brasília, mas tem uma possibilidade. E outra novidade, o Gabriel Peck. Esse sim vai com a delegação do Cruzeiro, está pronto aí para jogar alguns minutos, inclusive. Não sei se já de cara, acho que ainda não, mas aí também, né? É uma decisão que cabe ao Arthur Jorge, mas o Peck estará com o time no amistoso deste domingo lá em Brasília. A outra boa notícia, além do Kenji, é o Arroio. Quando o Arroio se machucou, a gente trouxe que o Arroio, ele teve uma lesão razoável. Não era grave, não era tão simples assim. E hoje ele já fez uma atividade de transição, né? Preparação física no campo. E a informação é que até o final do mês, o Arroio deve ser liberado para os treinos com o grupo. A recuperação muito positiva da lesão muscular que ele teve. Mais um feito aí do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Então, todo mundo que tinha tido aquela preocupação, até se falando em muito tempo de recuperação, no mais tardar aí na última semana do mês de julho, o Arroio já deve estar de volta aos treinos com o grupo, muito perto então já deste retorno, depois daquela lesão muscular, logo ali no início da segunda semana de preparação na Toca da Raposa 2. Sei que tem muita gente perguntando sobre o Wesley, a informação segue aquela, o Corinthians tem aí agora um caminho para realmente levar o jogador. O que eu quero ver é a questão do transfer ban, como a negociação vai acontecer. E, de fato, a situação com o Cruzeiro ela foi paralisada. Nem sei se vai ser retomada.
e se seria retomada. O Cruzeiro, ele pensa em ter um substituto para o Christian e com essa negociação do Wesley aí, provavelmente não indo mais adiante, né? Por causa de uma preferência do atleta a partir do momento em que veio um oferecimento com melhores condições ao Corinthians, né? Já que o Cruzeiro tinha conseguido as melhores condições, também não sei como que isso vai acontecer para lá, mas aí, de fato, para a negociação o Wesley e Cruzeiro ser retomada, primeiro, teria que dar problema lá no negócio do Corinthians, e aí nem sei se o Cruzeiro teria mais interesse, confesso que não tenho essa informação. O Cruzeiro, ele se manteve até então na operação porque conseguiu uma negociação de fato, que eu considero boa. O Al Nassr pagaria mais da metade do salário, e era um empréstimo gratuito, e o Cruzeiro teria que fazer ali um complemento do valor. Então, o Arthur Jorge gostou do nome, por isso o Cruzeiro teve firme nesta negociação, e agora, com essa história do Corinthians aí praticamente caindo por terra, vamos ver, o Cruzeiro deve ir ao mercado, ou já está no mercado, para pensar em um outro nome nesta questão. Tá falado, pessoal? Eletrônico marcando meio-dia, estamos aqui na Toca da Raposa, Cruzeiro finalizando agora no campo 4 a atividade essa última, né, do amistoso de amanhã com o Grêmio, o jogo de amanhã com o Grêmio às 5 horas da tarde no Mané Garrincha em Brasília. Vamos para Brasília, estamos a caminho de Brasília hoje à noite, com certeza, para mais uma cobertura aqui na Itatiaia, lado a lado do Cruzeirão mais lindo do mundo. Deixa eu mandar, Estelinho Diniz, você mandou mensagem para todo mundo, hein, pai? A turma da DF Zeros, ele mandou aqui também. O Cruzeiro vai amanhã de manhã, né? O Cruzeiro vai chegar amanhã de manhã e a tendência é aquele plantão, né? A turma da DF Zeros, tem outros integrantes também, já estão prontos na porta do hotel. Deve ficar no Hotel Windsor, geralmente fica lá. Então, essa é a programação. Amanhã de manhã o time viaja e aí a equipe não está indo hoje, né? Até porque não tem esse enfrentamento valendo ponto, é muito mais para ter ali uma dinâmica de jogo, para ver como é que tá a turma também em termos de parte física e de encaixe dessa filosofia de trabalho do técnico Arthur Jorge. Então o Cruzeiro optou por viajar naquele voo fretado neste domingão mesmo e volta logo após a partida tranquilamente ao aeroporto, com toda a segurança, né, para essa chegada, para essa saída, sair da noite também após o jogo e depois a descida aqui do aeroporto Tancredo Neves em Confins, o aeroporto de Belo Horizonte Internacional. E aí, Thiago, ontem o Arthur Jorge lançou até uma camisa dele, uma marca também dele, né, do Arthur Jorge em parceria aí com a Giocatori e o Cruzeiro, e estávamos lá, né, lá na loja do Cruzeiro ali do Barro Preto, e algumas perguntas feitas ao técnico do time celeste, inclusive pude perguntar sobre essa intertemporada com o jogo de amanhã, como ele está esperando essa partida e o que o torcedor também pode aguardar dessa equipe dele dentro de campo, Arthur Jorge. Eu acho que aquilo que garantidamente vão ver vai ser uma equipa que vai lutar imenso, que vai trabalhar, que vai procurar pôr em prática também aquilo que é os nossos princípios, a nossa identidade, aquilo que é a nossa forma de abordar cada um dos jogos. Sabemos que este é um jogo amistoso, onde vamos ter a oportunidade, quero eu, de utilizar 20 jogadores ou 22 jogadores, para podermos ter, de facto, toda a gente a participar. Portanto, é mais um jogo de preparação. Não é o jogo que nós preparamos. Este faz parte da preparação para que nós possamos estar no dia 22 frente ao Internacional em ótimas condições e capazes de discutir o resultado. Esse sim, para ganhar. Aquilo que será no domingo é um jogo para poder preparar, estarmos prontos e dar o nosso melhor para que, de facto, esta preparação continue da melhor forma possível. Legal, esse é o técnico Arthur Jorge. E o Thiago, vou te falar, viu? Esbanjando também simpatia com a torcida do Cruzeiro, né? Muito solícito, tirando foto, autografando. E óbvio, né? Falou de futebol também. Estávamos lá com a Giovana Castro, fazendo também conteúdo para o nosso Itatiaia, esporte.com.br, para as nossas redes sociais, nessa cobertura do técnico Arthur Jorge. Ele já deu o recado. Vai usar todo mundo, hein, Thiagão? Todo mundo amanhã vai para jogo. Eu tô bastante curioso para entender o que o Arthur Jorge pretende fazer para substituir o Christian, né? Que essa semana foi confirmado como uma venda importante, uma arrecadação grande do Cruzeiro. Mas como ele vai agora projetar o time do Cruzeiro? O Regis lá em campo. Alô, Região! Tá bem preocupado, quer saber como é que vai ficar esse meio campo do Cruzeiro para a sequência da temporada sem o Christian. Olha, Oliveira, deixa eu mandar um abraço aqui. O William, ele é de São Paulo, corintiano, mas tá no Mercado Central com um radinho, ouvindo a Itatiaia e tomando aquele latão. Saudade do Mercado Central. Ô, William, ele mandou uma fotinha, 95,7 no rádio, o latão na mão e curtindo a Itatiaia. Muito obrigado, um abraço para todo mundo no Mercado Central. Bardalora, minha querida amiga Bardalora. Alô, Jorge Americano, também querido Jorge Americano. Vou te levar, viu, Alê, para pegar uma feijuca lá no Jorge Americano.
Sul-Americano. Agora, Lê, como é que vai ficar esse meio-campo do Cruzeiro? E acho que amanhã já é um bom sinal pra gente ter uma ideia do que pensa o Arthur Jorge pra montar esse Cruzeiro agora sem o Christian, Eu Lê. acho que também essa fase serve pra ele fazer algumas experiências, mas também pra dar entrosamento, né? Porque nada, né, o Thiagão, são 2 titulares absolutos que estão indo embora. Na lateral esquerda, a gente já falou muito sobre isso, a saída do Kaique. Você não vai achar um jogador do nível do Kaique. Pode esquecer, não vai achar. O Kaique, se você for pensar no próximo ciclo, é um jogador que ele se desenvolver bem na Europa, né? Porque, claro, tem um processo de adaptação que eu até acredito que no caso dele vai ser bem suave, bem tranquilo, né? Porque é um menino que tem um entendimento tático gigantesco, além de tecnicamente, fisicamente ser muito bom. Mas se tudo ocorrer dentro da normalidade, vai começar o ciclo, o Brasil vai fazer amistoso aí contra a Austrália, o Kaique é o titular da seleção brasileira. Nesse momento é o titular. Então você não vai achar um cara para ser o titular da lateral esquerda do Cruzeiro que seja melhor que o Kaique, né? Você pode quebrar um galho ali, eu acho que o Rojas pode ter um bom desenvolvimento nesse sentido. O Christian, embora seja muito bom jogador, muito útil, para mim viveu o seu melhor momento na carreira com a camisa do Cruzeiro. Se você for ver, avaliar a parte técnica, o Thiagão, e é claro que não é só isso que você tem que avaliar, mas só a parte técnica, bola, futebol, para mim, por exemplo, o Peck tem mais que ele. O Gabriel Peck tem mais recurso que ele, é mais rico tecnicamente do que ele. Claro que precisa do encaixe, precisa ver se ele vai fazer esse trabalho de recomposição que o Christian fazia tão bem, né? E como o time será montado daqui pra frente, porque ele também tem outras boas opções e pode chegar mais gente, enfim. Mas o Kaique é mais difícil. Agora, evidentemente que esse período que o Arthur Jorge tem, não só com relação ao amistoso de amanhã, mas com essa fase de treinamento, eu acho que vai servir para ele fazer esses encaixes. Eu tenho a expectativa, e muito em função do treinador, que o time consiga voltar melhor do que ele estava antes. Até porque, né, a gente sabe muito bem que o segundo semestre é onde o bicho pega. Que você vai ter as oitavas da Copa do Brasil, e aí o sorteio foi generoso com o Cruzeiro, que vai pegar a Chapecoense, que é o pior time do Campeonato Brasileiro. Tem as oitavas da Libertadores, aí o sorteio já foi um pouquinho mais pesado, né, porque vai pegar o Flamengo. E tem todo o restante do Campeonato Brasileiro, em que o Cruzeiro tem tudo para chegar ali na parte de cima da tabela, até porque o Cruzeiro hoje está a 2 pontos do G6. Então não está distante, está logo ali, né? Então eu tenho a expectativa que com o trabalho, com o dia a dia, e claro, com a chegada dos reforços, até possivelmente mais jogadores, você vai ter um Cruzeiro ainda mais forte para o segundo semestre, viu, Thiagão? É isso, Ale. Também tô botando fé, viu? Num Cruzeiro mais forte pra essa sequência. Ô, Pansieri, já você volta com outras informações do Cruzeiro aí diretamente da Toca da Raposa e com esse horário. O povo quer saber que horas que o Cruzeiro desembarca em Brasília. Alô, torcida do Cruzeirão aí no Planalto Central. Cruzeirão tá chegando. A Itatiaia também. Oswaldo Reis, o Pitito, também direto aqui da Copa do Mundo, já pra narrar o Cruzeiro amanhã em Brasília, Pansieri. Exatamente, então o Gabriel Peck fica na expectativa, viu? Já que eu vou voltar daqui a pouco pra gente falar mais do Cruzeiro, mas essa é uma informação legal. A expectativa é bem grande do Gabriel Peck compor essa lista relacionados para esse confronto. Deve ter muita gente, né, relacionada, não tem problema, né? Porque amistoso, como aconteceu no duelo com o defensor na semana passada, roda todo mundo. Então uma expectativa que ele possa já ter esse primeiro contato, né? Viagem, ver também a torcida, é uma possibilidade bem grande de acontecer. Gabriel Peck já foi apresentado essa semana, já treinando mais uma vez. Mais uma janela de treinos aqui na Toca da Raposa, tá animado, né? Falando que pode ajudar muito e vai encaixar a equipe do técnico Arthur Jorge. Essa é a grande expectativa do torcedor. Tiago, deixa eu só trazer mais uma aqui, só pra fechar, em relação à transferência. Muita gente tá perguntando, viu? Também no chat, mandando mensagem pra gente sobre o Wesley. O Wesley e o Cruzeiro sabe que o Corinthians tá na parada, o Grêmio também entrou nessa parada, querendo o jogador, o Corinthians com o Transferban, e aí uma coisa que o Cruzeiro não vai fazer é entrar em leilão. O Cruzeiro colocou na mesa tudo aquilo que o Wesley ganharia, tá? Sabe o que ele ganharia, sabe da intenção do Cruzeiro se ele rendesse e jogasse bola aqui, o Cruzeiro ia buscar essa contratação de forma definitiva. É caro, mas o Cruzeiro ia buscar se o jogador performasse, né? Lógico, isso é um detalhe importante, fundamental, mas como o Corinthians entrou na parada, e aí tem a questão do coração, né? Passou também pelo Corinthians como jovem, e o Grêmio também querendo o jogador, e se isso inflacionar, aí o que eu posso dizer, meio-dia e 9 deste sabadão, é que o Wesley dessa maneira, desse jeito, não chega não, viu, Thiago? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.